Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar sequência aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, lição extra, aula de reforço, lição que traz como tema as promessas de Deus para Israel. Na lição de número 3, estudaremos os tópicos a seguir. A natureza da promessa de Deus para a igreja, ok? Aí temos promessa de revestimento de poder, sinais sobrenaturais. Tópico 2, as promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna, promessas de poder, promessas de glorificação do nosso corpo. E veja a grande comissão no tópico de número 1, ide ensinando, batizando, tudo isso nós vamos estudar nesta aula de número 3, aula extra. Então, queridos irmãos, a grande comissão é quando Jesus chamou os 12 e enviou. Então, ele chamou. Então, a grande comissão é dividida em duas partes, ok? Parte 1, parte 2. Então, aqui é a grande comissão. A parte 1, o Senhor disse para 12, ide. Na parte 2, o Senhor disse para 70, ide, de 2 em 2. Ok? Esta grande comissão, vamos ver aqui o comentário? Vamos lá. Então, na primeira parte, nós vamos colocar aqui os textos bíblicos. Veja aí, na primeira comissão, no nosso primeiro tópico. Vamos lá? Texto, Mateus, capítulo 10, vocês vão ver 12 sendo enviado, ok? Logo na segunda comissão, nós temos Lucas, capítulo 22. Então, Mateus 10, Lucas 22, ok? Agora, veja aí, o texto dizendo, chamou a 12 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, Jesus, quando deu poder sobre os espíritos imundos, então, presta atenção, isso aqui é importante. Pentecoste, antes e depois. Quando a gente diz antes e depois, nós estamos dizendo o seguinte, vamos lá? Antes do Pentecoste, o Espírito Santo não havia sido dado em plenitude. Ele havia sido dado em porção. Opa! Como assim? Lembra de Elias, de Eliseu? Eliseu disse, me dá a porção dobrada do teu espírito. Então era a porção. Se tinha uma porção sobre Elias, Eliseu pediu o quê? 2 porções. Se em Moisés havia uma porção, então o que é que nós observamos? Que essa porção aqui, biblicamente, dá para 70. Entendeu aí? Esses 70 aqui, todos profetizaram, por causa de cada um tinha a porção do Espírito. Agora, imagine aí no Pentecoste, não é porção. A Bíblia diz o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Se não é porção, se todos estão cheios do Espírito Santo, então, todos podeis profetizar. Todos podeis falar línguas estranhas. Isso é importante. Então, o começo do ministério, Jesus disse, não leve nada. Não leve alforje, não leve dinheiro, não leve salário. Então, só vão se contentar com a comida que vão lhe dar e com a água que vão lhe dar. Esta é a primeira comissão. Vocês sabiam que aqueles que estão dizendo, estou preparado, ele se preparou, não foi o Senhor que preparou ele. Esse que diz que está preparado, eles não servem para a primeira comissão. Porque esses que dizem, eu já estou preparado, eles querem a segunda comissão. Na segunda comissão já pode levar o alforje, já pode levar a espada, já pode levar. Então, observando aqui, a intenção da primeira comissão é colocar os discípulos em total obediência a Deus quanto à provisão. Veja que os pássaros Deus provê. Então, os discípulos da primeira comissão
tinha total dependência de Deus. Glória a Deus. O Senhor disse: ide, ensinai, batizando-as. Então, observando, olha aí, Jesus é um, chamou 12, chamou 70, no dia de Pentecoste, 120. Quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, já eram 500. Jesus não apareceu a 500 irmãos? Paulo quem disse? E por último apareceu a mim, no Pentecoste, quase 120, já depois da ressurreição, Jesus apresentou-se a 500. Isso quer dizer que foi antes do Pentecoste, esses 500 irmãos. Isso quer dizer que desses 500, subtraindo aqui, faltou gente. Entendeu aí? Porque quando eles esperavam a promessa, Jesus disse o seguinte, ó. A promessa foi aqui na Páscoa, melhor dizendo, antes dele morrer na Páscoa, Jesus havia dito aqui, profetizado, eu vou mandar o Espírito Santo. Então, a Páscoa até o Pentecoste, nós temos quantos anos? 50 anos daqui da Páscoa até o Pentecoste. Se Jesus morre aqui, na Páscoa, e se eu tenho 50 anos até chegar ao Pentecoste, então, calculando aqui esses anos todos, Jesus morre na Páscoa, ele passa 1, 2, 3 dias sepultura, depois ressuscita. Opa, eu já tenho 3 dias aqui. Depois, atenção, os discípulos ficam esperando a promessa do até que haja derramado o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que haja o Espírito Santo derramado na igreja. Então, quando foi isso? Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Aqui tem a promessa. Isso aqui já foi depois de 40 dias que Jesus havia ressuscitado. Jesus vai subir ao céu, os anjos estão aqui aguardando Jesus chegar. Porque os anjos vão vir e vão dizer, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que foi recebido no céu há de vir. Então Jesus passou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 dias na terra, depois da ressurreição. Viu? Lembra dos 40 dias que ele se ausentou e ficou lá no deserto? Lembra na tentação? Não foi 40 dias? Então Jesus está dizendo, esses 40 dias ausente que eu estive na tentação, estou agora, depois da morte, ressuscitado, estou mostrando que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não deve nada para ninguém. Ele está dizendo, os 40 dias ausente lá na tentação, estou aqui com vocês, nesses 40 dias depois da morte. Então, 40 dias, vivo, ressurreto, aí ele sobe para o céu. Amém? Isso é importante saber, irmão, porque eu tenho 40 dias, Jesus na terra, tenho 43 dias ele sepultado, eu somando aqui 3 da sepultura, mais 40 após a ressurreição com os discípulos, aparecendo a muitos. E quando ele sobe, quantos dias falta aqui, ó, para o Pentecoste, que é 50, some aqui. 43, bem aqui, ó. Para chegar a 50, 7 dias. Meus irmãos, faltava 7 dias desse povo aqui de 120 ser cheio do Espírito Santo. Faltava 7 dias. Por isso que a Bíblia diz, não muito depois desses dias. Por isso que a Bíblia diz que foram 7 dias o dia em que Deus descansou. Lembra da pombinha que foi e voltou? Passando 7 dias. Então esses 7 dias estava no Gênesis. Leia lá, quando Noé envia a pombinha e depois ela volta. Passando-se 7 dias, já estava na Bíblia, que era 7 dias. E eu estou mostrando lá do Gênesis, 7 dias, que a pombinha foi e depois voltou. Passando 7 dias, aí chegou o Pentecoste. Glória a Deus. Amém?
sinais, confirmação, batismo com o Espírito Santo, testemunho e evangelização. Este foi o modelo que Jesus quis para a evangelização inicial. Veja lá, primeira comissão. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Lucas capítulo 10, primeira comissão. Lucas capítulo 22, segunda comissão. Aí começa lembrando, na segunda comissão, Jesus dizendo: quando eu enviei vocês pela primeira vez, faltou alguma coisa? Jesus está dizendo. Vocês se lembram da primeira comissão? Veja Lucas 10 e 4. Veja Lucas 22 e 35. Marcos 6 e versículo 7. Então, Deus está chamando, não é porque ninguém é bom, ou porque são bons, melhor dizendo, porque não tem outro. Por isso que Ele nos amou. Glória a Deus. Então não há essa pessoa boa para agradar a Deus. Todos são iguais, imperfeitos. Então Deus não chama o preparado, Deus chama e prepara para ir. Louvado seja o Senhor. O obreiro, ele deve começar do zero. Por que começar do zero? Porque ele está sendo preparado pelo Senhor. Essa preparação que ele diz, eu já tenho, ela não serve, porque é humana. É uma preparação que é persuasão humana, como Paulo diz. Não é demonstração de Espírito Santo, ou do Espírito Santo e de poder. Então, voltando aqui, Jesus disse, quando vocês andarem nas casas, se não receber a mensagem, bate o pé, tira o pó do sapato e vai, siga. Aqui nós temos a mensagem profética de que se não aceitar o evangelho, serão eles rejeitados. Eles pregavam para o arrependimento. A primeira comissão é de sinais, de prodígios, de maravilha, salvação de alma. Então não leve alforje, não leve bolsa, não se preocupe com oferta e com salário. Nem levante oferta e nem leve salário. Então não houve autorização para isso. Era um teste de dependência total de Deus. Nem alparcas, no plural, quer dizer, só leve a que você está andando. Deus sabia tanto, irmão, que as pessoas iam dar comida, que as pessoas iam dar roupa, que as pessoas iam dar tudo, água para beber. Deus sabia que assim como cuida dos pássaros, Ele sabe cuidar dos seus. Aleluia. Glória a Deus. Então, por isso, não leve nada. Aleluia. Jesus disse, faltou alguma coisa para vocês? Quando eu enviei pela primeira vez, eles disseram, não nos faltou nada, diz o texto. É assim que diz a Bíblia, levando a semente, chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Glória a Deus. Amém? No tópico de número 1, a promessa de revestimento de poder. Atos capítulo 1, o Senhor nos faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Esta é a promessa do batismo com o Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Isso é importante, viu? Vamos aqui mostrando que Jerusalém, o lugar do derramamento do Espírito Santo, ficai até que do alto seja revestido de poder. Então os discípulos não poderiam ficar somente aqui em Jerusalém. Conforme diz a lição, é só ler a leitura bíblica em classe, nos últimos, Mateus lá 28, veja aí o texto, vamos lá? Ó, na lição de número 3, diz aqui, ó, ide por todo o mundo, certo?
Isso está em Marcos 16, e o versículo é o número 15. Agora, Atos capítulo 1, estamos aqui na leitura. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, confins do mundo. Então, mostrando aqui o quê? Que esse até de Jesus era importante. Lembra do jovem rico? O jovem rico, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus sabia do até. Por que esse até, meus irmãos? Jesus sabe do fim, o fim antes do começo. Quer dizer que Jesus sabe do fim antes que venha o começo. Então, esse fim aqui, veja, destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general romano Tito. Então, Jesus disse, ó, fique até que do alto seja revestido de poder, saia por Samaria, Judéia, confins do mundo. Por quê? Porque Jerusalém vai ser destruída no ano 70. E se Jesus morre no ano 33, e eu tenho uma diferença de calendário de 5 anos, aqui eu já tenho 38. Para chegar 70, falta 32. Esses 32 aqui é a vida útil da cidade, dos seus moradores. Quando Jesus diz fique até, é porque Jerusalém não dá para continuar sendo a capital da igreja aqui na terra. Porque ela vai ser destruída. Então Jesus não edifica a igreja para depois ser destruída. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero que vocês saiam. Vão para a Galileia. Não foi assim que os anjos disseram? Varões galileus. Os anjos disseram assim, varões galileus. Então mostrando exatamente que o jovem rico só tinha 32 anos de vida útil de sua riqueza aqui em Jerusalém. Jesus sabia muito bem, irmãos, que tinha que transferir todos aqueles que eram ricos em Jerusalém as suas riquezas para o céu. Por isso que Jesus disse assim para o jovem rico, vende tudo e terás um tesouro no céu. Era somente assim que salvava a riqueza do jovem rico, dando aos pobres. Porque não tinha como salvar a riqueza se não desse aos pobres. Então, essa forma, se o jovem rico atendesse a Jesus, ele teria tesouro no céu. Lembrando que os apóstolos recebiam também aos seus pés exatamente o quê? Dinheiro, porque eram vendidas propriedades e muitos, como Barnabé, entregavam o valor nos pés dos apóstolos. Por que isso, meus irmãos? Porque Jerusalém vai ser destruído. Então, somente em Jerusalém que acontecia isso, irmão. Não acontecia em nenhuma outra igreja fora de Jerusalém. Então, essa venda das propriedades era só em Jerusalém. E Jesus não saiu dizendo para todo rico, vende tudo. Era só em Jerusalém, porque havia uma iminência de destruição. Então, o povo não poderia ficar em Jerusalém, porque no ano 70, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ficai até. Jesus sabia, porque ele conhece o fim antes do começo. Quando na nossa lição diz, Atos 1, versículo 6, restaurarás tu nesse tempo ao reino a Israel? Os discípulos ainda estavam com a mente que o governo de Deus estava com Israel. E que, na verdade, as profecias lá do Daniel capítulo 24, e nós vemos as profecias das 70 semanas se cumprindo nos dias quando Cristo estava aqui. Quando Cristo estava na terra, ele veio cumprir a última semana de Daniel, que é a 70ª. O que é que vai acontecer? É que já cumpriu nos tempos de Cristo 62 semanas, mais 7 semanas. Aí então, o que foi que aconteceu? Um hiato chamado graça. Olha o tempo de hoje, graça. Esse hiato aqui ficou em aberto, porque falta, 62 mais 9, 69. Falta uma semana aqui, Essa última semana de Daniel, que está escrito em Daniel 24,
que é que vai acontecer? Jesus vai cumprir ela quando ele vier com poder e grande glória no dia da sua vinda, no dia da sua vinda, isto é, a sua segunda vinda, onde todo olho verá. Aí então, o que é que vai acontecer? O tempo do relógio escatológico de Israel continuará. E Deus vai exatamente se manifestar com graça ao seu povo, os israelitas. A Bíblia diz que o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, vai ser derramado sobre eles. Todos aqueles que creram no Messias, esperando, amém? O remanescente, eles vão crer. Como hoje tem Messias, como hoje tem judeu crendo em Cristo, naquele tempo haverá muito mais judeus. Por quê? Porque estão debaixo do regime do anticristo. E eles vão pedir socorro a Jeová, o seu Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E o Senhor vai enviar seu Filho. E eles vão chorar como chora pelo unigênito Filho de Deus. O Espírito que estava sobre estará dentro deles. Como está hoje na igreja, estará também neles. Esta é a parte do Espírito do Reino como uma... Mateus 13:33. Uma certa mulher pegando um fermento, então o Espírito Santo vai cumprir essa segunda parte da massa. Amém? Sobre Israel. Porque Israel vai entrar no milênio. E no milênio, igreja na Nova Jerusalém, Israel na terra, sendo servido pela igreja para o Espírito do Reino como fermento levedar o resto da massa, as nações. Glória a Deus. Aleluia. O segredo de Atos dos Apóstolos é entendido quando a gente lê lá sobre a Torre de Babel, veja lá, capítulo 11 de Gênesis, quando o povo tinha uma só língua. Lembra que o povo só tinha uma língua e depois Deus confundiu a linguagem do povo e por isso de Babel saiu as nações, que ninguém entendia mais a língua do outro. Então essas linguagens, inglesa, português, espanhol, essa multiplicação de linguagem, é lá da Torre de Babel. Deus confundiu a linguagem. Por que aconteceu isso? Para dispersar o povo. O povo em Babel estava em desobediência, porque ele estava sendo liderado por Nimrod, descendente lá de Cã. Veja, filho de Noé. Então, esse povo estava junto, e servindo a Nimrod, querendo cultuar os astros, idolatria. E o que é que aconteceu? É que Deus disse o seguinte: esse povo é um, porque tem uma mesma língua. Então eles vão tentar construir uma torre, e Deus deu testemunho que ninguém podia impedir. Por que ninguém podia impedir? Porque o povo estava numa unidade. E deu testemunho, Deus, de que quem está em unidade, ninguém pode impedir. Por isso essas facções criminosas, enfim, esses PCCs que estão no tráfico, estão unidos lá, ninguém vai... Quem acabou com o tráfico até hoje? Na terra? Ninguém, porque estão unidos lá. Ninguém acaba quando alguém, mesmo para o mal, estão unidos para um propósito. Aí Deus sabia que esse mal só tinha um jeito: mudança de linguagem, para que ele ficasse disperso. A razão de Jesus dar à igreja os 5 ministérios, a razão de Deus dar à igreja apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, porque o mundo inteiro está dividido em 5 continentes. E nesses continentes há muitas nações, muita linguagem. O povo está diversificado. E assim como Deus dispersou o povo em Babel, Deus uniu o povo lá no dia de Pentecostes. Lembra do dia de Pentecostes? Não havia 17 nações ouvindo os crentes falando na sua própria língua? Isto quer dizer que houve um milagre
da unidade do Espírito de Deus, dizendo o seguinte: quando o Senhor quer, o povo tem uma só língua. Aleluia. Isto quer dizer que nos dias de Pentecoste, Deus havia retirado por momento ali, naquelas nações, a maldição. Porque houve uma maldição. Lembra que essa diversidade de língua foi uma maldição que Deus trouxe para o povo. Para o povo ser disperso. Então, Deus queria que o povo, na verdade, Deus queria e quer que o povo seja um só. Tenha a mesma fala, a mesma linguagem. Assim somos nós, os crentes. Mas lá em Babel, Deus tinha que trazer um juízo. Porque o povo estava em pecado. Tinha que multiplicar, encher a terra. E eles estavam querendo ficar num só lugar. Aí Deus, no dia de Pentecoste, todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Ao contrário, Deus agora dizendo: o povo está unido, é meu povo. Não é o de Nimrod, não. É o meu povo. Está reunido num só lugar. Aí o Espírito Santo vem na reunião de quase 120 pessoas reunidas no cenáculo. Glória a Deus. O que é que acontece? Jesus disse o seguinte: ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Ide, sai de Jerusalém, vai para Samaria. Então, vai para os confins da terra. É aonde as nações estão. Então, a forma da evangelização, a forma das missões, é para, mesmo estando espalhado, o povo é um. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Senhor está no meio deles. Mesmo evangelizando as nações por onde estão, Deus dá testemunho da unidade do Espírito. Só assim acontece milagres, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque quando tem 2 ou 3 reunidos no nome, Deus está presente. O que é que acontece? Deus disse no começo, lá em Gênesis: multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, crescei. Este é o poder que foi dado nos dias de Adão. Esse poder, Deus também dá ao homem regenerado, de dominar, de crescer, de encher, de multiplicar. Atenção, o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste não é somente para falar em línguas. Mas veja, você testemunha para ganhar almas. Você fala em línguas porque você tem uma intimidade com Deus. Mas ninguém vai entender a língua se não houver interpretação, para que haja uma profecia. Porque a profecia é a unidade de 2 dons. É a unidade da diversidade de línguas, né? Falando diversas línguas, e a interpretação. Então, somando da profecia. Mas Jesus sabia que o povo tinha que falar uma nova linguagem. A nova linguagem pelo novo nascimento. Antes falava coisa errada, coisa feia, hoje só fala coisa de Deus, coisa de Jesus, coisa do céu. Esse é o reino de Deus. Glória a Deus. Este é o objetivo de ser batizado com o Espírito Santo, levar a mensagem de Cristo. Não é só falar línguas estranhas. Veja que edifica a si mesmo. Agora, que poder há no Pentecoste se não houver salvação? Hoje em dia, os congressos estão unindo os crentes só para falar em línguas estranhas. Mas cadê o ide, o ensinai, o pregai? A manifestação do Espírito Santo é para encher, é para multiplicar. Se uma igreja tem 50 membros e ela comporta pelo tamanho 500, está faltando o enchei, o multiplicai. Então precisamos buscar o dunamis, o poder do alto, o revestimento, pela pregação do evangelho, as almas serem salvas. Glória a Deus. Amém? Vamos estudar a próxima lição de número 4. Título: Promessa e Obediência.
Estudaremos com base em Deuteronômio capítulo 29 e Hebreus capítulo 8. Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.